O que a publicidade tem que aprender com o cinema? Paciência. Minha mãe sempre foi uma pessoa de ir ao cinema, gostar de filme, então ela foi um incentivo muito grande. Já viu Gremlins? Acho que umas partes só. É meu filme favorito, você faz o favor de ver. Se você não abrir e quiser chorar na frente do computador algumas vezes, como é que você vai aprender? Procure achar um filme que ninguém conhece, ninguém viu e que talvez seja muito ruim, mas que tem uma coisa que te surpreende ou que te atrai. A disputa por atenção hoje em dia é surreal. Então, como é que você cativa as pessoas se não, tipo, bombardeando elas com informação que às vezes não é relevante, não é estético, e tá só ali pra, tipo, realmente não deixar você tirar o olho daquilo. Então, isso perde o propósito total do que é o audiovisual pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Crazy Talks. Hoje recebendo Flora Serra. Nossa editora e responsável por todos os esforços audiovisuais da Bulb Hub, mas muito mais do que isso também. Então é um prazer te receber aqui, um dia antes de você completar um ano da Bulb. Agradeço por ter aceito esse convite. Assim como eu começo com todos, né? Com você não seria diferente. Eu acho que é justo para que as pessoas possam te conhecer e ter o mesmo prazer que eu tenho de te conhecer, você contar um pouco sobre você, sobre a sua vida, sobre como você chegou até aqui. De pé. Mas sobre mim, Sobre você, no modo geral, no modo geral, como pessoa, como cinéfila e cinéfila cineasta. e Mas cineasta. acho que Os dois. eu acho importante separar, né? Porque cinéfilo é uma coisa muito. Às vezes eu acho que é muito obsessivo, né? De uma pessoa, ai meu Deus, Kubrick, todos os meus diretores de Hollywood, e eu não sou tanto assim, né? Meus top filmes favoritos são Tá Dando Onda, Pequena Miss Sunshine, De Volta pro Futuro e Gremlins. Então acho que são coisas assim um pouco fora do espectro cinéfilo, mas eu aceito o título também. Geralmente atrás das câmeras, né, onde hoje está o Léo, quebrando esse galho. E trabalho com audiovisual profissionalmente com a Bulb há 1 ano. Sou formada em cinema. In England. Na Inglaterra, é chique, com diploma internacional, porém especializada em edição. Então, assim, captura não é meu grande forte, já como todos sabemos, mas é sempre bom estar desbravando novas coisas, principalmente no audiovisual. E, E cara, eu antes gosto disso, de... Opa! quando você era pequenininha, O que eu queria ser? não, como que era a sua vida lá nessa época? Da onde? De quando você era menorzinha, Ah, antes de você ir lá pra Inglaterra, conhecer a rainha eu, e começar a filmar. curiosamente, queria ser bióloga quando eu era pequena, o que não tem muito a ver, né, hoje em dia. Mas eu cresci numa vila de pescadores, o que é um pouco inusitado para qualquer pessoa que cursa uma faculdade de artes, porque eu acho que, principalmente por conta de ser uma comunidade caiçara desse tamanho, não existe muita conversa sobre, vamos fazer arte, embora seja uma coisa muito cultural e as pessoas façam suas próprias canoas, essas coisas assim, não existe muito esse conceito de arte como uma profissão. Então, para mim, era muito difícil falar disso com a minha família, crescendo, porque não é... A minha família é muito simples, a minha avó é mulher de pescador, então ela entendia a profissão como uma coisa muito física e tal, e o cinema, embora seja em algumas áreas, a edição não é. E aí a gente senta na frente do computador e faz 1 milhão de coisas. Então, sempre que eu vou explicar o que eu faço da vida, eu preciso ter sempre esse cuidado para não soar como se eu não fizesse nada, sabe? Como se eu só fizesse coisas no computador. E aí, crescendo, foi sempre um desafio ter que explicar isso para minha família. Mas eles super abraçam e gostam muito, né, da minha profissão, porque eu fiz um documentário sobre eles e histórias deles e tudo mais. Isso favoreceu, né? Acho que ajuda uma causa. Uma boa barganha. Exato, mas, enfim, eu acho que crescendo foi mais ou menos isso, né? Tanto é que eu fiz um documentário sobre eles, para poder mostrar como isso ia
contribuir para a história da cultura caiçara e deles mesmo, né? E o meu avô, que já é falecido, tá no vídeo, e aí no vídeo não, né? No filme. E isso é importante para eles hoje. E aí eu consegui transmitir através da minha arte, por que que eu faço isso? Foi um ensinamento, querendo ou não, para minha família por causa disso. Aí crescendo já era tipo, a Flora, ela faz arte, ela adora computador. É tipo isso. Bonito. Bonita explicação e bonita conexão com as pessoas, porque é difícil, né? Tipo, até mesmo o que a gente faz hoje em dia, muita gente não entende. Nem a gente às vezes entende. E acho que no seu caso não foi muito diferente. Mas o que me faz obrigatoriamente perguntar o que fez isso mudar. Quando que isso mudou? Por que isso mudou? Por que você foi de bióloga e pescadora amadora para cineasta? Exato. É. Eu acho que o que me fez mudar muito da. Não acho que é água pro vinho também, não, porque muito da biologia e de vários outros assuntos também cabem dentro do audiovisual, mas o que fez mudar mesmo de tipo, não vou mais ser bióloga, agora eu quero ser cineasta. Foi meio que eu comecei a ver mais filmes, né? Na verdade, acho que a minha mãe me expôs muito a isso. Minha mãe sempre foi uma pessoa de ir ao cinema, gostar de filme, então ela foi um incentivo muito grande. Mas quando você é criança, tipo, você fica tudo maravilha, né? Olha, um filme e tal, que lindo, que legal, tudo é legal. Só que acho que o primeiro filme que eu vi, assim, que eu vi e falei, nossa, alguém fez isso, não é? Tipo, alguém gravou isso no mato e aí e tudo mais. E aí eu vi Gremlins, que é um filme antigo, né? Em que a maior parte dos personagens são, na verdade, fantoches feitos e tudo mais. Já viu Gremlins? Acho que umas partes só. É meu filme favorito, você faz favor de ver, porque é muito bom, ele é um repertório imenso. Você tá antecipando muitas perguntas que eu tinha no bate-bola, mas Mas a gente chega lá. Eu posso mudar também a minha pode resposta. adicionar. Mas Gremlins imperdível. É Pode imperdível, e foi o filme que me, tipo, virou essa chave na minha cabeça de, tipo, um filme é um filme feito por pessoas e não é uma coisa gravada, tipo, alguém pegou uma câmera e gravou. Não, tem uma narrativa, tem uma estrutura, tem todo um preparo, tem 1 zilhão de pessoas fazendo as coisas. E aí eu vi esse filme e eu falei, nossa, mãe, fui pra minha mãe contar do filme, né? E eu falei, mãe, eu quero muito fazer isso, eu quero estar no filme, sabe? Essas pessoas que fizeram, eu quero estar no filme. E a minha mãe não entendeu. E ela falou, você fica tranquila, porque a gente vai fazer um photobook, a gente vai te levar pra agência de modelagem, e você vai ser a criança da propaganda do McDonald's, sabe? Tipo, ela tinha muito certeza que eu falei, eu quero ser atriz. Mas aí eu virei pra ela e falei, não, mãe, você não tá entendendo. Eu quero fazer o que a pessoa fez pra esse filme chegar aqui na nossa sala e eu ver com você. E aí foi nesse momento, assim, de virada de chave que eu falei, não quero mais fazer biologia, quero fazer cinema. Entendeu? Mas não é uma coisa muito longe da outra, porque eu acho que, assim, existe documentário pra biologia, ainda me interessa muito pela natureza, assim, mas era uma coisa de criança, igual quando você quer ser astronauta, porque você não entende a dimensão daquilo, mas aí cresci. Mas eu acho que é quase o inverso, né? Porque foi exatamente quando você teve a dimensão daquilo que você... isso na parte de ser cineasta, né? Que despertou um pouco essa paixão. É aquela coisa de ser autoconsciente, né? Você fala assim, nem tudo que eu estou vendo é fruto da imaginação de alguém. Ou dependendo do como você interpreta desenho e não sei, essas coisas todas de criança. Mas eu ter visto atores e coisas fantásticas sendo colocadas numa televisão pra mim ver, eu falei, é isso, eu quero muito fazer igual, quero um boneco, quero mexer o boneco assim. E aí você tem aquela coisa da criança tá brincando. Eu não sei se isso já te correu, mas assim, você tá brincando com seus amigos, você é criança. E aí a brincadeira meio que chega no fim. Tipo, começa o molho da brincadeira, assim, tipo, vai perdendo a graça e você vai fazendo outras coisas, né? Mas aí, todo fim de brincadeira, pra mim, eu chegava no fim e falava assim, nossa, que brincadeira legal que a gente fez, isso podia ser um filme, né? E aí, quando eu percebi isso, falando isso, eu falei, mas como é que faz um filme? Tipo, eu aponto a câmera aqui, filma um boneco aqui, aí o boneco ali, mas como é que esse boneco vai daqui pra lá? Pensar crítico, eu acho, né? Faz você perceber a magnitude das coisas. E você é um pouco assim até hoje, né? Que tudo que a gente faz, você pensa como que... Mas como vai daqui pra lá, e aí muda. Mas é o beabá do roteiro, né? Também eu acho que é isso. Como é que essa pessoa vai chegar daqui a lá?
em quanto tempo, quem vai com ela, não sei o que, não sei o que. Eu não sou escritora, tipo, longe disso, mas assim, as poucas coisas que eu já escrevi, elas sempre são, tipo, uma memória quase fraca da brincadeira de criança que você tá ali com seus amigos, e aí você é o cara mal, e você é aquela outra pessoa. Então, todas as minhas brincadeiras eram assim, né? E como eu queria ser bióloga, eu tinha muitos bichinhos. Então, aí a vaca era do mal e o cavalo era do bem. Não necessariamente nessa ordem, mas sempre começa assim, Começou a contar histórias, né? no interesse narrativo, ué. Uhum. E o que aconteceu entre o filme do Gremlin e você se formar, ou você pelo menos começar a sua faculdade, que acho que clareou e começou a construir esse passo a passo para que você de fato começasse uma faculdade e pudesse talvez embasar ainda mais o que você, pelo que eu te conheço Uhum, já tinha como tanto paixão como habilidade, técnica, experiência, uhum. e começasse a estudar ainda mais e se formar. A primeira coisa que quando você falou, o que aconteceu entre isso e aquilo para você se tornar cineasta? Foi assim, na minha cabeça direto, muita coisa. Porque eu acho que a maioria dos cineastas aí pelo mundo, né, é muita vivência. Então, assim, qualquer grande talento de Hollywood, do cinema europeu, do cinema asiático, qualquer coisa, é muita bagagem Uhum. psicológica, tipo, histórica mesmo da onde essa pessoa foi criada e tudo mais. Então, muita coisa aconteceu para eu, tipo, realmente, vou ser cineasta e vou me especializar nisso. E para mim, foi ter me deslocado primeiro de morar numa vila caiçara até X anos de idade, até ir para São Paulo, que foi onde eu morei grande parte da minha vida, e ter sido exposta a esses tipos de ensino mais artísticos, tipo, que realmente incentivam a criatividade da criança e te colocam para estar exposta a outras culturas, porque isso foi uma coisa que para mim não existia muito dentro da minha realidade, assim, morando na praia com as pessoas de lá e tudo mais. E aí, quando eu fui realmente morar em São Paulo, que eu comecei a estudar numa escola mais que incentivava a arte e que incentivava você buscar outros tipos de se comunicar e tudo mais, foi o que realmente, tipo, eu vou querer fazer cinema da vida, né? E no começo eu achei que eu ia ser, assim, youtuber, sabe? Porque, óbvio, eu tinha o quê? 12 anos e era isso que eu consumia. Só que aí entra aquela coisa toda de você descobrir a magnitude das coisas. Existe muito mais além do, tipo, gamer que joga videojogo no YouTube, entendeu? E ele usa um aplicativo de edição para editar os vídeos dele. O que é um aplicativo de edição? Aí você vai lá e baixa o seu primeiro aplicativo de edição, que no meu caso era o Screen Recorder Pro, com a marca d'água na tela, porque eu não sabia tirar, eu não tinha a versão inteira do programa. E aí foi de uma coisa a outra, sabe? Um programa de edição, aí era na época que o Vine começou a, tipo, sabe, Bombar. estourar, assim. E aí eu queria editar anime pro Vine, e eu queria saber usar o aplicativo de edição, e aí uma coisa vai na outra, tipo, a curiosidade, a sua disposição de, tipo, entender coisas novas e softwares e câmeras e não sei o quê. Aí sempre tem a primeira câmera, né? Toda essa história, tipo, ganhei minha primeira câmera e fiz meu primeiro documentário, que foi um documentário da minha família. E Isso aí foi antes de vai. você se mudar, antes de você se formar. Isso foi tipo. Cara, acho que foi em 2016, 17 que eu realmente, tipo, comprei uma câmera usada. Aliás, fui presenteada com uma câmera usada no Mercado Livre. Era uma Canon 700D, que não era ruim pra época, mas ela não filma em 4K, o que hoje é, tipo assim, padrão, seu celular tem que fazer isso. E funcionava pro que eu queria fazer. Inclusive, fiz meu primeiro filme de tipo, para entrar na faculdade usando essa câmera. E só essa câmera e só a lente que tinha com ela, porque não, audiovisual é caro e eu não tinha esse dinheiro, assim, saindo do ensino médio pra fazer um mega filme pra entrar na faculdade, né? Que você vai aprender tudo lá e tudo mais. Aí foi essa sequência de fatos, né? Tipo, quero aprender a usar um software, depois comprei uma câmera, depois conheci outras pessoas dentro do meu ensino médio que também queriam fazer a mesma coisa, então a gente se juntava muito para fazer curta-metragem de guerrilha, né? Que é aquela coisa, tipo, ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo, tá todo mundo correndo por aí com uma câmera, né? Que é parecido com o que a gente faz. Só que Deixa abaixo. com menos, entendeu? Sabe, hoje
Olha isso, sabe? Uma reunião a mais. A gente tem 2 câmeras rodando, uma luz aqui, uma luz aqui, um microfone, sabe? Existe uma estrutura muito... Patrocínio. Queria muito. E então questões técnicas também acho que respondem muito essa pergunta. Você vai se desenvolvendo, mas você tem que ser curioso, né? Você tem que ter um pouco de vergonha na cara também, porque às vezes você abre assim um software de edição. Igual quando eu abri o After Effects a primeira vez, você fala, porra, muita coisa, sabe? Muita informação, muito negocinho, muita tela. E aí você, tipo, sabe, vai errar várias vezes, vai quebrar a cara várias vezes, vai. Mas aí, se Como em você tudo, não né? fizer, se você não fizer, se você não abrir, quiser chorar na frente do computador algumas vezes, como é que você vai aprender? Ah, não é um tutorial no YouTube que vai te salvar. Tipo, vai, mas até certo ponto. E aí, mete a cara mesmo. E pra mim foi assim, não foi diferente pra mim também, não. Desde o começo. Antes de ir pra Londres, era tipo quebrar a cabeça, quebrar a cabeça, quebrar a cabeça, se frustrar. E aí, depois, quando eu fui efetivamente estudar na minha área, o que eu queria me especializar, e depois é outra história da minha vida, né? Até esse ponto foi muito isso. Não tem equipamento? Vou dar meu jeito. Ai, não sei usar o aplicativo? Vou dar meu jeito. Curiosidade. Eu acho que define essa palavra aí, tipo, pra essa sua pergunta. Então, depois de toda essa curiosidade, todos os choros na frente dos softwares, todas as câmeras antigas que foram usufruídas para que você chegasse lá, como que foi a primeira adaptação e a primeira impressão de estar num país completamente diferente? Eu não sei como é que era sua exposição, até mesmo se você já tinha ido para Inglaterra antes. Acho que principalmente culturalmente, né? Como é que foi chegar lá e depois viver tanto tempo, se formar? Eu tive uma experiência semelhante, mas num país que é muito diferente também, mas num lugar que é muito mais latino do que a Inglaterra, até porque não é muito difícil. E, e como foi realmente viver uma época da vida que é tão importante, que é, acho que a formação ali pós-adolescência, ou até intra-adolescência ainda, né? Final de adolescência, ao mesmo tempo em que você estava descobrindo, talvez, muitas outras coisas durante a faculdade. E para você, como foi Londres e como foi a Inglaterra e como foi a Europa como um todo? Assim, acho que para essa pergunta, vou começar só voltando no que você falou de... É que você foi para Miami, né? É, eu fui para E Miami. Miami realmente tem uma concentração latina muito forte, muito Sim, presente. mais que americanos, talvez. Exato. Acho que as demográficas estão um pouco diferentes, mas não muito. Mas por que eu digo isso? Porque Londres é uma cidade extremamente imigrante. Tipo, não tem quase nada de Londres, assim, em bairros, mesmo falando de bairros, que não tem uma influência externa de outros países, de outras culturas. Então, assim, para mim, me encaixar nesse sentido, assim, étnico de ser, não foi muito difícil, porque, óbvio, tudo bem, talvez menos brasileiros do que tem indianos ou do que tem paquistaneses, mais do que isso, talvez não, porque lá tem muita influência histórica deles e tudo mais. Mas óbvio, tipo, eu trabalhei no centro de Londres, assim, tipo, numa das áreas mais movimentadas que tem como varejista. Então, vendendo canetas, acho que você sabe disso, né? Eu encontrava pessoas de várias nacionalidades a todo momento, e brasileiros, assim, eu consigo contar na mão quantas vezes eu encontrei um brasileiro na loja. E não foram muitas. Tipo, até aí tudo bem. Só que os meus colegas de classe, majoritariamente, eram imigrantes, como eu, na mesma situação que eu, tipo, tentando cursar um curso de cinema, de artes, na faculdade que a gente estava. Tinha muitas pessoas chinesas, então as 2 pessoas que moraram comigo por mais tempo em Londres, tipo, as minhas colegas de casa, as 2 eram chinesas. E eu acho que a consequência que isso teve pra mim foi muito mais positiva do que negativa. Tipo, lógico que teve dias que eu queria muito estar numa praia no Rio de Janeiro, sabe? Tomando uma cerveja, com os meus amigos ouvindo um samba, uma coisa, mas assim, sentir falta de casa todo mundo sente, mas eu nunca não me senti abraçada. Tipo, muita gente de todos os lugares do mundo a todo momento e todo mundo passando pela mesma experiência. Então, por que eu vou me privar de dividir isso com eles, mesmo que a gente seja de lugares diferentes?
E aí foi muito nesse raciocínio de, tipo, eu tô sozinha, mas eu tô sozinha com várias outras pessoas que estão sozinhas e, tipo, também aprendendo sobre essa outra cultura, também aprendendo um outro idioma, porque, tipo, embora você saiba inglês de um lugar como Londres é muito diferente. Tipo, tem vários tipos de inglês. Uhum. Inglês das pessoas que não são de lá, inglês das pessoas que são de lá, inglês das pessoas que são de lá, mas são de outro lugar. Então aí você tem que se adequar a tudo. Então é uma experiência de imersão muito profunda. Mas assim, eu acho que porque foi Londres e foi uma dessas metrópoles mega internacionais, não foi tão ruim. Porque eu tava sozinha, mas não tava sozinha. Justo. Imagino que seria a mesma coisa, tipo, em Nova York, Uhum. Miami talvez menos, mas assim, acho que muitos lugares da Europa são assim. Austrália, o pessoal fala que é muito assim também. Sim. Eu acho que o Brasil tá um pouco assim, É. em certos aspectos. Tipo, no Rio, um pouco. Tipo, às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa tá ali falando com você. Ah, não, porque eu moro não sei aonde. Eu falei, mas seu português é perfeito. E como assim você não é daqui, você não é brasileira, não sei o que. Aí eu, tipo, é a globalização do Rio. Uhum. Assim como foi pra Londres também. Mas essa coisa de imigração é um pouco sensível, por isso que é um assunto delicado, né? Sim. Então, dentro desse contexto cosmopolita, provavelmente você passou a ter também, assim como você falou da experiência de morar em São Paulo, muitas experiências, muito repertório diferente. Aqui não é diferente no nosso dia a dia. Você já trouxe ideias muito grandes e audaciosas e a gente já executou dentro do limite do que deu. E também um olhar muito minucioso às vezes também, e eu não consigo não me lembrar, quando fazendo essa pergunta, do filme da Cucaracha Ah, é. e de um filme que você fez sobre um hidrante, sobre a vida de um hidrante. Aham. Então, eu queria entender, obviamente, você desde a sua adolescência começou a formar esse repertório crítico e criativo, mas entender até mesmo hoje em dia como que você embasa ainda mais ele, se são as pequenas coisas que te inspiram mais, ou se são realmente grandes filmes ou grandes produções. Provavelmente não tem uma regra sobre isso, né? Mas como que você interage com esses estímulos? Eu detesto falar que, assim, o que mais me inspirou, principalmente para a hora da coleção das camisetas, que foi o que a gente lançou, né, primeiro, foi a rede social. Totalmente, porque eu nunca tinha feito sabe, um conteúdo. Ai, essa palavra me incomoda, mas assim, eu nunca tinha feito nada que fosse tão específico para vender um produto ou para divulgar uma estampa de camiseta ou para divulgar a promessa da estampa da camiseta, que foi mais ou menos o que a gente estava fazendo. Então, pra mim era muito, eu vou usar as referências que vocês trouxeram da rede social e eu vou, tipo, tentar alcançar o resultado mais próximo do que a gente tinha em mãos, que era um monte de reels que tinham vários pretextos diferentes e que eles apresentavam uma ideia única, original e que não necessariamente fosse assim extremamente específico e claro o que a gente está vendendo. Então, isso para mim foi assim interessante porque era um tipo de projeto que eu nunca tinha feito antes. Então, as minhas referências para esse momento da nossa coleção, né, dos conteúdos que a gente produziu, minha grande referência foi realmente a rede social. Mas, para além dela, né, eu acho que eu trago muita coisa de, tipo, filmes que eu vi. Eu acho que eu e o João que a gente tem essa coisa de, tipo, toda hora ficar essa música tocou em qual filme, em qual momento que o personagem X falou isso e não sei o quê. Então a referência vem muito de um filme que eu vi em certo momento, ou tipo, que fez parte muito presente ali da minha infância, o que é o caso da maioria das minhas referências. Então, muito disso, muito de outras pessoas do audiovisual. Eu acho que para escrever roteiro, que não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas que quando eu faço é muito inspirado em, tipo, pensamentos que eu tive enquanto eu ouvi uma música, ou um pensamento que eu tive enquanto eu lia uma passagem de um livro. Então, são coisas que vêm da minha cabeça observando outras pessoas colocarem essas ideias no mundo. Então, e se a gente tivesse um filme em que é um serial killer, só que não é a história do serial killer, é a história da menina que é obcecada com o serial killer. Como que você teve essa ideia? Eu vim naquela música do Somebody's Watching Me, sabe? Tipo, da pessoa ter um fetiche em ser morta por uma pessoa, sabe? Uma ideia assim que surgiu de uma música que
na verdade não tá falando sobre isso, mas eu interpretei isso. Então, de referência, assim, filme, música, série, livro, odeio ter que admitir, mas rede social, então acho que tá aí no mundo, tá pra você consumir e ressignificar, né? Acho que a ideia também nunca é 100% original se não tiver um pouco da vivência externa dos outros, então, É meio mundo. impossível, né? Fazer algo do nada. Ou talvez seja possível, mas Mas bem. Até bem meio assim. sem graça, talvez, né? Porque até falei num episódio que eu fiz sozinho de como comunicação é contexto, né? E você tá falando muito sobre rede social, é a minha próxima pergunta pra você, mas é muito difícil você conversar com uma audiência, seja pra um filme, seja pra uma publicação, seja pra uma campanha, sem levar em consideração o contexto que aquela pessoa vive. E, por Uhum, consequência, você insere coisas que ela já está acostumada, né? Seja uma referência mais explícita, seja uma referência mais sutil. Acho que cada vez se torna mais difícil. E eu não sei se uhum. isso é bom ou se é ruim. É A gente ótimo. trabalhar sem a contextualização, sem a conexão entre uma coisa que a pessoa já está acostumada em ver e ouvir e, ao mesmo tempo, uma ideia, uma reinterpretação, que nem você falou sobre a música, daquilo que também é familiar para ela, né? E Uhum. que talvez a pessoa que esteja vendo o filme da pessoa que sonha ser morta por um serial killer nem se toque. Ou então, pelo contrário, ela também veja esse filme e tem uma outra interpretação, né? Então acho que isso tudo vai misturando um pouco de insumos próprios e um pouco de insumos externos, né? Uhum. Mas eu queria, sem enviesar muito pro lado da Bull, mas é meio inevitável para essa pergunta, como que é esse trânsito entre você, que é formado em cinema, e tem uma visão sobre o que é o audiovisual, e o mundo que a gente te apresenta mais no dia a dia, mas eu acho que até mesmo para não ficar muito dentro do que a gente faz no dia a dia mesmo, o mundo mais moderno que, tipo, vê muito a rede social como uma forma de fazer dinheiro e uma forma de viralizar, e uma forma de ganhar atenção e de ganhar relevância. Como que é para uma cineasta viver no século XXI e transitar entre esse mundo do cinema e da publicidade? Eu vou até bater uma palma pra você, porque isso, gente, é o que uma pessoa do audiovisual espera ser perguntada, tipo, naquela entrevista de emprego que você tá, assim, muito inseguro nessa empresa de publicidade ou que tá entrando no marketing, que são palavras que assustam qualquer um do audiovisual, só dizendo isso. Porque a gente sente que não existe muita consideração desse lado, sabe? Tipo, você tá perguntando pra mim se como eu me sinto num espectro de tipo, você se sente confortável, como é essa experiência pra você, dentro de um mercado que não é o seu. É, Porque parece que hoje em dia é tudo muito assim, né? Você vai gravar um conteúdo pra alguém, uma marca, qualquer coisa, e a primeira coisa que geralmente se pergunta, né, no século XXI, é quantos rios a gente consegue fazer desse um produto que você fez. Então, por isso que eu falo que me irrita às vezes ter que levar em consideração que a rede social é uma grande fonte de inspiração, porque a gente tá muito. Tem muita demanda sobre isso e a gente tá deixando de lado assim, a essência do que é o cinema, né, a narrativa, porque tá tudo sendo consumido muito rápido, poucos segundos a pessoa tá vendo seu vídeo, ela já perde a atenção, que é aquela coisa que um dos nossos clientes sempre toca nessa tecla, né? A disputa por atenção hoje em dia é surreal. Então, como é que você cativa as pessoas se não, tipo, bombardeando elas com informação que às vezes não é relevante, não é estético, e tá só ali pra, tipo, realmente não deixar você tirar o olho daquilo. Então, isso perde o propósito total do que é o audiovisual pra mim. Que é essa coisa de, tipo, você realmente apreciar uma coisa pelo nível de complexidade que ela tem, primeiro de tudo, né? De, tipo, realmente gravar uma coisa com qualidade, com uma cor bonita, com um som legal e, tipo, dar a todas as etapas do audiovisual a devida atenção que elas merecem, porque é muito trabalho que vai envolvido nelas. Então, isso é uma coisa que, tipo, nunca sentou direito comigo. Então, você ter me feito essa pergunta significa muito do ponto de vista de chefe também, porque querendo ou não, você é a pessoa que me contratou ali no começo, eu tava falando com você e você, depois os meninos e tudo mais. Então, primeira parte da minha pergunta. E aí, já a segunda,
é de não mais como eu me sinto, mas acho que o receio de, tipo, no futuro, eu tenho um pouco de medo de não sair disso, sabe? Ultimamente é a minha grande ambição ser cineasta e trabalhar com cinema, né? Formato longo, de longas metragens e sair um pouco do universo do curta, porque isso é uma coisa de muito, sabe, vai pouco orçamento, pouca equipe e tudo mais, então a gente tem sempre esse desejo de se formar no audiovisual e trabalhar com cinema. Mas nesse instante da vida, eu acho que é importante a publicidade estar presente, porque é o que tá vendendo mais, é o que o mercado tá mais em demanda e, tipo, pra mim tudo bem trabalhar com publicidade, trabalhar com marketing, mas não é o que me move artisticamente falando, sabe? Não é vender algo online no quesito marketing que me move ou que me tira da cama de manhã ou uma coisa assim. É muito mais pela arte, é muito mais pelo, eu quero me desenvolver. E realmente, eu acho que é inevitável você separar, né, o audiovisual da publicidade hoje em dia. Acho que grande parte do orçamento de qualquer campanha vai para isso, Uhum. vai para filmagens e pessoas que participam dessas filmagens, tanto por trás das câmeras quanto dentro das câmeras. Não, na frente das câmeras, dentro ninguém vai. Pelo menos não normalmente. Ainda. É. E é maduro dessa parte reconhecer, mas majoritariamente, principalmente agora não como chefe, mas como host de um lugar que busca Uhum. inspirar pessoas que estão vendo e reforçar a coragem de quem senta aqui para conversar, de se lembrar, né, do que fez você começar nisso em primeiro lugar. E obviamente vão ter desvios nesse caminho, nessa jornada, vão ter mudanças de opinião para até mesmo na minha percepção te levar a um olhar ainda mais complementar quando estiver fazendo realmente o que é o seu sonho. Espero agora como chefe que a gente permita com que esse sonho seja realizado aqui para poder então de fato falar mais com a cineasta. A minha pergunta sobre as histórias que são contadas, né, através do audiovisual mais raiz, não sei se é a melhor palavra. Eu uso, porque assim, não querendo ofender a galera do audiovisual publicitário, né, que já é um trampo do caramba, que a gente sabe, a gente Aham. convive com eles e tudo mais, mas eu sempre chamo de audiovisual narrativo, para Audiovisual cinema. narrativo. Ou na audiovisual para cinema, não para Aham. publicidade. Porque audiovisual é os dois, é Aham. tudo. Justo. Mas um é muito mais, aquela coisa que a gente fez, de escrever um roteiro, de seguir o Uhum. roteiro, de, tipo, tal, É. E que narrativa. existe até na publicidade, mas que é o que você falou, tipo, acho que existe muito uma inversão das prioridades. Eu tento equilibrar na Boob, tipo, criativamente. Sempre que a gente for fazer algo, eu não quero que seja, porra, né? Produto, 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 ou compre, 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 compre. Business, 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 Isso, né? tipo, nos afeta, nos impacta negativamente, Hum. com certeza. Uhum. Né? Tipo, tanto isso desde que a gente fazia só serviço, agora que a gente faz blusa também, e eu falo, pô, não é pra ser tão escrachado assim, não é pra ter um call to action no final, não é pra não sei o que, não é pra não sei o que lá. Mas é inevitável que sempre que você tenha minimamente um propósito comercial naquilo, você use dessa narrativa para persuadir, que talvez seja, acho que o principal o diferencial entre uma narrativa do cinema para uma Uhum. narrativa publicitária, que no final das contas, o que você quer fazer é com que a pessoa tenha um desejo daquilo. Uhum. E no cinema, pelo menos na minha percepção, não é, né? Você não, pelo contrário, muitas vezes você conta uma história de algo que você não quer que aquela pessoa faça, Uhum. né? Assim como o Oscar tá aí para mostrar diversos problemas sociais e, enfim, de outras áreas que são urgentes e que as pessoas que estão contando aquelas histórias não concordam com aquilo. Uhum. Enfim, dito isso, eu queria entender que para você, no audiovisual de cinema, o que mais te atrai, o que mais te gruda? No audiovisual para É, cinema. não vou fazer as opções que eu tinha feito aqui, eu quero te perguntar assim, e depois eu vou refazer a pergunta, complementar a pergunta com os itens que eu trouxe. O que você diria que mais te atrai, além de fantoches? Fantoches é assim, no 01, porque repare como Hollywood não faz filmes desse jeito mais. Porque acho que tem muito aquela coisa de, tipo, a gente não acredita. Porque assim, e você vai assistir um filme no cinema hoje, isso é uma coisa que me motiva muito, acho que entra já como resposta pra você.
Você não vai no cinema assistir um filme que tem os efeitos visuais ruins. E você não vai gostar desse filme porque ele não te fez acreditar naquela mentira que eles estão te contando, que eles estão contando aquela história fictícia, que tudo é feito por computação gráfica. Um Avatar da vida, velho. Eu sempre achei isso muito fantástico, de tipo, efeitos visuais, mundos místicos, XYZ. Então, pra mim, isso sempre foi um aspecto que me puxava muito. Tanto que os meus filmes que eu já fiz na vida, que tinham uma minutagem coerente ali com um curta-metragem, eles são de fantasia, eles são sobre a construção de universo, ou tipo, uma pessoa tendo uma ilusão de que ela pode fazer uma viagem para o espaço, um foguete de papelão, que foi o meu filme de faculdade, né, que eu queria fazer. Então eu sempre quis muito ir por esse caminho da fantasia, ficção. Então, hoje em dia você vai no cinema assistir um filme e você acha que o filme é ruim porque os efeitos visuais dele não são, assim, ultra, super, mega blaster. E a gente perdeu a essência do simples boneco ali, uma pessoa fazendo fumaça, máquina de fumaça, sabe? O que eu sinto muita falta nesses filmes, tipo, De Volta pro Futuro, Gremlins, Jurassic Park, que é aquela coisa meio pastelona, só que é bom pra época e pro nível de tecnologia que eles tinham na época. Então isso sempre foi, assim, um hiperfoco meu dentro do cinema. Por isso que eu tenho um pé em VFX, porque eu gosto muito de, tipo, entender como você pode transformar uma coisa que não existe em realidade. Então esse é o meu principal atributo, tipo, por que que você gosta de cinema tanto? Porque você pode mentir uma realidade que você inventou, assim, um dia aí na piscina, sabe? Você tá ali fazendo um mundo embaixo d'água, desse jeito outro, que é o plot de Avatar aí da água, sei lá. Poder criar, mesmo que não seja, tipo, super convencível que aquilo realmente é de verdade, já é pra mim suficiente. E se eu precisar de 50 pessoas fazendo meu VFX ou não, pra mim vai ser gratificante do mesmo jeito. E eu tenho um apreço mais pela prática do que do pós. Adoro consertar as coisas no pós, adoro fazer tudo na pós, mas se eu puder fazer prático, eu acho mais legal. Porque aí Você e você. Nolan. Você conta aquela história ali na hora, sabe? Tipo, a gente fez um filme de graduação que o cara tinha pulado de uma janela, pulado, caído. E os efeitos práticos eram todas tipo, a gente vai colocar sangue, né, no chão. Só que por XYZ limitação de set, não podia colocar sangue no chão. Só que aí o diretor veio e, tipo, ele dividiu comigo esse momento de tipo, mas meu, se a gente não fizer no prático, vai perder toda a magia sabe, de estar aqui realmente com isso existente. Então, pra mim é isso, tipo, você criar, mesmo que seja de algumas garrafas e um sangue falso, uma coisa assim, a um mega computador que criou uma coisa assim XYZ, mas que você crie coisas novas e inusitadas e surpreendentes. E aí esse é o hiperfoco do momento. E vocês jogaram sangue no chão? No fim, sim, e acho que ninguém descobriu. Não sei, não chegou multa, não chegou reclamação, eu não estava produzindo o filme, então eu não sei nem se aconteceu nada depois. Eu sei que a gente ficou lá, assim, limpando depois pra, tipo, fingir. Jogamos terra em cima, é verdade, nossa. Porque os caras iam, tipo, pentelhar a gente. Tipo, se tivesse sangue falso no Tem uma lugar. temporada de Dexter, uma de Breaking Bad e mais 3 filmes de assassinato que dá Meu, pra mas faz resolver. uma bagunça sangue falso, tipo, em quantidade, sabe? Tipo, Eu não sei como é que é sangue falso. Não, vamos fazer uma coisa da Bulb que você precise. Assassinato. Tipo, Tá. mas mancha e mancha muito, assim. Nossa. Então você precisa saber Tipo onde óleo você de tá. morte. Entendeu? Mas enfim. E aí a pergunta original, que eu acho que talvez não. Talvez não, você já respondeu, mas ela dá outros olhares pra essa mesma pergunta, que eu gostei muito da resposta. Se o que mais te faz prestar atenção numa história é a estética, o conflito, né? Os arcos narrativos. Exato, os arcos narrativos, a evolução do personagem, os diálogos não falados e os falados, né? Então, tipo, as conversas por si só, né? Uhum. Ou a atuação de alguém, tipo, o como aquela pessoa transparece, que tem um pouco a ver com a narrativa, mas eu acho que é mais em relação aos atores em si.
Tipo, qual dessas me... Qual dessas? A estética, o conflito, os diálogos ou os atores? Sim. Eu acho que hoje em dia, pra me prender num filme assim, mesmo, é realmente história, arco narrativo, plot twist, sabe? Tipo, essas coisas de história mesmo, porque eu acho que cada vez mais. Eu acho que é o mal do audiovisual é esse, né? Quanto mais você tá na área, ou tá no mercado, ou tá tentando descobrir ou se educar mais, e você vai descobrindo filmes, mais as coisas perdem o, tipo, o encanto, né? Tipo, a primeira vez que você vê um filme em que o arco era XYZ, aí você vê um outro filme e você fala, ah, igualzinho aquele que eu vi, Exato. sabe? Tipo, é muito difícil você ver coisas novas e se impressionar com elas. Então, quando alguém escreve um filme que tem um roteiro impecável, é na hora que você sente, sabe? E você sabe dizer, ah, esse foi um filme bom porque ele é muito bem estruturado, narrativamente falando. Talvez às vezes é até o caso de uma edição ser muito bem feita para você prestar atenção na história. Porque a edição boa, é por isso que eu não falo que edição é a coisa que mais me chama atenção. A edição boa é a que você não vê e que você não presta atenção. E que acabou o filme e você fala, cara, não prestei atenção na edição, não vi corte, não vi. Porque aí você viu despercebido e o editor, tipo, cumpriu o trabalho dele assim, 100%. Porque você viu o filme, engajou com a história, com os personagens, com os diálogos, com todo o resto do filme e você não prestou atenção no que realmente foi cortado, do que teve de erro de continuação ou de qualquer coisa. Então, eu acho que narrativa é, assim, fundamental pra me manter cativada num filme. Se não tiver uma história que... ou um personagem bem desenvolvido, então eu não vou nem sentir a necessidade de, tipo, falar sobre aquele filme de novo, sabe? Eu gosto de filme que fica na tua cabeça igual um triplex alugado, assim, tipo, semanas você fica assim, pensando, tá almoçando, eu tô pensando naquele filme que eu vi, naquela cena, naquela frase, se isso virasse outra ideia, entendeu? Por isso que é bom. Narrativo. Escolho ela. E é uma pergunta que acabei de pensar, porque é uma opinião polêmica pra mim. Não uma opinião, mas tipo, uma coisa que eu sempre reflito sobre. O que eu gosto mais? São um filme que termina e te mostra o que aconteceu, ou que deixa tipo um final aberto pra interpretação. Qual que é a sua visão sobre finais abertos? Sobre finais abertos, eu acho que em alguns casos é providencial. Assim, é necessário, porque às vezes muita coisa aconteceu durante aquele filme ou aquela história e você realmente precisa daquele, tipo, eu vou chamar de um parênteses em aberto, né? Ou uma chave em aberto para você criar a sua própria realidade pós-filme, não sei, porque às vezes o filme não precisa de um desfecho, ele só precisa de um ato final, né? E, óbvio, frustra, né? Eu acho que é uma coisa que frustra todo o espectador de cinema e os frequentadores, que você chega lá, fica na expectativa e não entrega ali nada. E aí vem da parte criativa do ser humano, né? De você poder imaginar um fim para essa história, às vezes não ter o desfecho é necessário. E porque eu acho que é muita experiência da vida, cara. Às vezes não tem desfecho para as coisas. É Caralho, profundo. frustrante, é muito, tipo, sabe, induz a ansiedade, mas vai fazer o quê? Chorar? Não, você vai usar a tua cabeça pra pensar num desfecho para aquilo. Então eu acho que também é muito pessoal, né? Nesse sentido. Uma vez eu ouvi alguém, sei lá, onde falar, nem sei se era alguém importante ou não. Ou se foi alguém que Aí falou. você fala assim, ser ou não ser. Tipo, é É. uma frase Água Shakespeare. mole, pedra dura. Que as pessoas só lembram do final de um filme. E, obviamente, é meio uma generalização meio merda. Mas que, aliás, que o final do filme é a parte mais importante de um filme. Hum, Porque pra mim, meio que foda-se. Com todo respeito, se termina. Vai depender muito do filme como um todo. Porque provavelmente tem 1h30, 1h50 de filme. E se, como você falou, né? Se você deixou em aberto ou não, cabe pra você entender. Um filme, eu lembrei qual que era o filme. Ah, não lembrei não. Eu achei que era Sinners. como é que Que se diz termina meio aquela? em aberto, assim. Mas, enfim, tem alguns filmes que terminam em aberto que as pessoas ficam meio que putas, assim, não sei o quê. Eu penso, eu vejo com bons olhos, tipo, você pode inventar o que você quis, né? E às vezes simplesmente você não tem uma opinião do diretor. Eu tenho muita curiosidade sempre pra saber qual é a opinião do diretor. Não por causa do filme, mas, tipo, o que ele pensou com aquilo, se é que ele pensou com aquilo, ou diretora. Só que o embasamento dessa frase ali, por que eu
guardei tanto ela porque eu gosto muito de filme com plot twist. E realmente, eu sou muito enviesado pra isso porque às vezes o filme é uma merda e no final tem plot twist, tipo, foda. Salvo o filme. Gênio. Tipo, só porque o cara me enganou durante o filme inteiro. E quando é o que você falou, tipo, um arco narrativo bem feito, porque não é aquele clichê, porque até mesmo dentro dos plot twists tem clichê de tipo, porque acontece isso, isso e aquilo, e aí uma hora, tipo, a câmera meio que começa a te induzir muito pra, tipo, preste atenção nesse cara que é bonzinho, porque no final é filha da puta, ou algo desse tipo. Uhum. Mas enfim. E aí. Isso me faz refletir muito, e obviamente quando eu tô falando com pessoas não cineastas, isso é só uma opinião. A sua acho que é mais importante nesse sentido. Não mais importante, mas talvez mais embasada. Momento Marília Gabriela. Uma cena. Um dos meus filmes favoritos até o dia de hoje é Pequena Miss Sunshine. A van amarela deles não está funcionando, tá toda cagada. E aí é uma família de, tipo, 5 pessoas empurrando uma van amarela numa estrada para que ela pegue a força e pula dentro do carro. A mãe, o tio gay, a menina, o irmão que não fala mais porque tá fazendo voto de silêncio. Enfim, essa cena. Minha mãe adora, né? Graças a Deus tá vida ainda. Adora esse filme. Um filme que todos precisam ver. Viva o cinema brasileiro, gente. Assistam Agente Secreto, assistam Ainda Estou pra Aqui, assistam todos os filmes que são premiados ou estão para ser premiados dentro do audiovisual brasileiro. Procurem assistir mais filmes brasileiros, porque o mercado precisa de vocês. E esses dois, nesse momento da vida. Achei que ia ser Gremlins. Já falei demais. Isso daí. Um filme que ninguém deveria ver. Ninguém deveria ver. Cara, acho que não sei se eu diria que não tem um filme assim, não assiste, sabe? Acho que todo mundo precisa assistir pelo menos alguma coisa de algum filme. Mesmo que seja assim, o pior filme do mundo, o filme do Bolsonaro que estão fazendo, sabe? Que tá prometendo zero. Assista só por algum aspecto que te interessa, nem que seja 5 minutos do filme, mas não tem um filme que você. Lista negra, sabe? Zero. Acho que bons filmes existem Gostei. até dentro de filmes ruins. Um diretor ou diretora que você gostaria de fazer edição. Editar pra essa pessoa. Exato. A Chloe Zhao de Hamlet. Hamlet, né? O filme que saiu agora. Eu não sei, eu acho que o jeito que ela fala em entrevista sobre as histórias dela, elas são muito profundas, assim, sabe? Tipo, ela fala de vivência mesmo, assim, de coisas que ela. Assim, vou chamar de demônios e problemas que ela enfrenta durante a produção de um filme de longa-metragem nível Oscar, né? Que é uma coisa que demora às vezes anos. E ela tem uma bagagem emocional gigante, então eu acho que ela. O que a publicidade tem que aprender com o cinema? Paciência. Tempo de tela, de aprender a não enfiar na goela de alguém uma informação de, tipo, no cinema a gente fala muito de, acho que a primeira coisa que uma pessoa vai te falar na faculdade de cinema é, tipo, mostre, não diga, sabe? Mostre que você tá tentando fazer alguma coisa com esse produto. Eu acho que publicidade, por ser uma coisa muito de business, querer vender também, precisa ter mais confiar mais no que você está entregando, mesmo que você não escreva embaixo uma legenda, ou um CTA, ou uma narração, ou uma coisa olhando para a câmera e falando com a câmera, sabe? Eu acho que a gente precisa ter mais confiança na audiência, na publicidade. Narrativamente falando, né? Seu pace atual. Vai se fuder! 6,50. Um sonho. Ai, clichêzão, vai, mas eu Sonho. quero ganhar o Oscar. Dava. Vai passar na cerimônia quando Vai. vai sim. No Faustão. No Faustão não, o Faustão já vai ter ido pra casa do caralho. Ele, o Hulk, Espero que vejam minha premiação ao Oscar. E, pra encerrar, como em muitos dos vídeos, um conselho. Junto com a resposta daquela lá de um filme que você não assistiria ou não recomendaria, assistam mais filmes, mesmo que seja, sabe, uma coisa que não parece tudo isso, ou que tem reviews muito, muito ruins, ou que fulano falou que é uma merda. Dê uma chance ao filme, às vezes você pode se surpreender. Tipo, eu acho que tem muito curta-metragem, assim, sabe? Tipo,
filme universitário, não tem nada pra agregar, filme ruim, a pessoa, tipo, defase esse filme, mas, cara, às vezes você presta atenção nas coisas e tem um elemento ali que é muito importante. Então assistam mais filmes que são fora do radar de Hollywood, fora do radar de falação. Tipo, procure achar um filme que ninguém conhece, ninguém viu e que talvez seja muito ruim, mas que tem uma coisa que te surpreende ou que te atrai. Não sei, mais filmes diferentes e não no mercado. Baixem aplicativos de filme, de review. Eu acabei de pensar que a gente poderia ter sido brindado pra começar a entrevista. Agora dá Então, azar isso, não? tem bem pouco. Nossa, Será que dá? assim, Sai a ó, de gota? longe, ó. Tinti. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Muito obrigado por esse ano de Boob, que daqui a algumas horas vai fazer. Uhum, E aí sim a gente vai poder comemorar, porque antes dá azar. exatamente. E muito obrigado pelo que tem pela frente, parabéns pelo seu trabalho, por se manter honesto e fiel a quem você era desde o primeiro dia que eu te conheci e também que espero não, sei que era muito antes de eu te conhecer também. Uhum. Então, só agradecer. Vou lembrar de vocês no meu Oscar. Vou lembrar. Manda lá pra gente Sim. um oi, se não te cortarem antes. Nossa, é total. Mas é prazer. Léo, valeu, você é fera, você tá fazendo o que eu gosto de fazer e na próxima vez você vai sentar aqui também. Pode ser, ficou o convite então pro Léo. É, ele arrasou. E é isso.